Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor João Hélio Ferreira Pes, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano, pelo convite. Fico muito lisonjeado por, mais uma vez, estar participando deste prestigioso programa. Professor, além de professor, aqui há muitos anos do curso de Direito da Universidade Franciscana, sabemos que o senhor é oficial de Justiça, vinculado à Justiça Federal. Queria ouvir um pouquinho dessa carreira tão interessante, professor. O senhor sabe que os nossos alunos muito nos perguntam a respeito das carreiras públicas, dentre as quais a que o senhor ocupa atualmente. Queria lhe ouvir um pouquinho, então, sobre isso. Sim, professor Cristiano, eu tenho 23 anos de integrante desta carreira de oficial de justiça e confesso que me sinto muito bem enquanto oficial de justiça e aconselho a todos aqueles que têm uma simpatia por essa profissão, até se inteirar um pouco mais em relação ao que significa, né, esta função pública. Enquanto servidor público, eu penso que também desempenha uma importante função na sociedade. É claro que nós temos alguns probleminhas relacionados a essa profissão, mas que penso que enfrentadas com bastante consciência da importância que é e também, né, com preparação, penso que todos os problemas podem ser sanados, né? E é uma importante função, é claro, dentro do próprio sistema de justiça, porque é aquele que leva, né, até a sociedade as decisões do Poder Judiciário, ou seja, é a extensão da decisão judicial, né? Ou mais, em algumas situações, é a própria efetividade da justiça, né? O juiz decide e é necessário dar efetividade à sua decisão em algumas situações, como, por exemplo, a penhora de bens, né? Em algumas situações que não aqueles só atos de mera comunicação. Então, portanto, penso que é uma função muito importante e eu, nesses 23 anos, professor Cristiano, posso dizer que sou um cidadão feliz naquilo que faço. Então, portanto, todos aqueles que têm alguma curiosidade ou até uma simpatia em relação a essa função pública, né, eu dou o meu conselho de que, né, sigam em frente, porque essa é uma função pública muito importante e, se feita com bastante dedicação, ela pode ser muito importante para a sociedade. Professor, nesses 23 anos, o senhor teve a oportunidade de passar por um Código de Processo Civil de 1973, agora nós temos um de 2015. Mudou muito a tua função de um código para o outro, professor? Muito pouco, professor Cristiano. Esta função de levar as decisões do poder para, né, para a sociedade é uma função que é milenar, né? Se a gente for ver na Bíblia já passagens, né, de pessoas que exerciam essa função. Então, portanto, as mudanças são muito pequenas, enquanto atividade a ser desenvolvida pelo trabalhador que exerce essa função. É claro que nós estamos tendo mudanças significativas nos últimos tempos, com as novas tecnologias, isso sim, com a implementação dessas novas formas de comunicação, né, via internet. Então, portanto, hoje nós temos boa parte dos atos de comunicação, que é aquele de citação, dar conhecimento à sociedade que existe, né, ao cidadão que existe um processo, ou de intimação ou notificação, que é de apenas fazer comunicados, né, de decisões interlocutórias ou de atos processuais dentro de um processo. Estes atos já estão sendo, na sua grande maioria, sendo realizados via internet, né, com essas novas formas de comunicação. Então, ocorreu mudanças, mas mesmo assim, vários atos que são praticados por este profissional com certeza, sempre necessitarão desse tipo de profissional, né? São atos, por exemplo, como a penhora de bens, a questão da reintegração de posse, avaliação de bens, né? Enfim, uma série de atos que não tem como a máquina ou os meios
os novos meios de comunicação substituir o homem. Então, portanto, é uma profissão que não é em extinção, como dizem alguns. É uma profissão que tem futuro, sim. É claro que talvez com um menor número de pessoas, né? E, portanto, as mudanças que ocorreram nos últimos tempos, como disse, apenas dizem respeito às mudanças tecnológicas. Com a pandemia isso foi acentuado, não, professor? Hoje existe a possibilidade de intimações pelo WhatsApp, usando mecanismos tecnológicos outros que nós não tínhamos antes da pandemia. Procede isso, professor? Sim, sim. Esses atos de comunicação, eles realmente podem ser, na sua grande maioria, ser realizados via internet. É claro que ainda há uma certa dificuldade, porque, né, se a gente observar bem a realidade, né, o contexto em que vivemos, um percentual ainda da nossa população não tem acesso à internet. É um percentual bem significativo, né? E também aqueles que têm, muitas vezes, também ainda não confiam nessa forma, até porque há uma série de problemas relacionados né, a golpes que estão sendo praticados via meios de comunicação, né, via internet, e, portanto, dificulta um pouquinho também a atuação do oficial. Né? Muitas vezes a gente entra em contato com uma parte, né, com um jurisdicionado para solicitar, né, que receba o ato simples de comunicação, e ele não confia naquela mensagem, não confia né, no telefonema recebido pelo oficial. Então, ainda temos algumas dificuldades, mesmo tendo todo o aparato tecnológico para implementar, né, a comunicação desses dados via internet. Professor, de uns anos para cá, a gente está acompanhando uma espécie de fenômeno que poderia ser denominado de desjudicialização de algumas funções tradicionais, obviamente, do Poder Judiciário. Uma delas até existe um projeto de lei tramitando a respeito da desjudicialização da execução civil, tornando possível, por exemplo, que alguns atos que são hoje privativos de oficial de justiça sejam realizados por um tabelião, ou seja, haja um movimento de desjudicialização do processo de execução e de outros tipos de processos. Não sei se tu tem uma opinião formada sobre isso, mas eu queria te ouvir sobre essa questão, professor, se possível. Sim, professor Cristiano, eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso, uma crítica muito grande em relação a toda e qualquer tentativa de esvaziar essa função do Estado. Porque se a gente observar bem, quando há um litígio qualquer na sociedade, o Estado tem essa responsabilidade de resolver esse litígio. Para isso tem o Poder Judiciário, a função exercida por uma parte do Estado, que é o Poder Judiciário. E, portanto, qualquer alternativa que é de substituir esta solução, muitas vezes ela tende a atender interesses econômicos, atender interesses do mercado, elas não são bem-vindas. Não são bem-vindas para a sociedade, não para o servidor público, porque tem receio de que possa diminuir a sua função. Não é isso. É para a sociedade que é o problema. Porque quando nós temos, por exemplo, essa questão dos atos, né, de execução serem transferidos para um outro agente que não agente do Estado, isso significa o Estado, né, se livrar de uma responsabilidade que é sua. E ao passar para o tabelião, que é o projeto que está tramitando no Congresso Nacional, ao passar para o oficial do cartório, né, de registro do oficial cartorário, nós temos aí um problema que é o seguinte: esta é uma função pública, mas ela é exercida, né, a partir da gestão privada, né? São servidores que são concursados, mas a lógica é da iniciativa privada, porque esta função é exercida com a possibilidade de lucro, né? Ou seja, com ganhos de acordo com a sua atuação. E, portanto, o Estado está deixando de atender uma responsabilidade que é sua, né, e passando para o mercado, para a iniciativa privada. E aí, portanto, penso eu que quem perde é a própria sociedade. É um tema esse complexo, realmente pedregoso, o da desjudicialização da execução, que é o que estávamos falando agora, e realmente, assim, praticamente impensável cogitar que dentro de um tabelionato vá se fazer o que os oficiais de justiça fazem no seu dia a dia.
Mas, professor, aproveitando o ensejo, como é que se leva para dentro da sala de aula essa experiência toda, professor? 23 anos. O quanto isso ajuda, professor? Professor Cristiano, é importante esta pergunta, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, professor, é muito difícil ser oficial de justiça, é muito perigoso ser oficial de justiça, e eu respondo da seguinte forma, viver é perigoso, né? Nós tivemos há poucos dias em Santa Maria, alguém estaciona numa sinaleira e, de repente, é abordado, né, por assaltantes. Então, viver é perigoso. Eu penso que a questão toda é estar preparado para a função, né? Então, portanto, eu, durante esses 23 anos, eu posso dizer que, e gostaria sempre de passar essa experiência para todos que queiram, né, a entrar nessa carreira, no sentido de estar sempre, né, preparado, no sentido de ter tolerância, de estar também preparado para não perder, né, não perder a racionalidade quando é agredido, porque muitas vezes a gente é agredido, porque o oficial de justiça é aquele servidor público que bate na porta do jurisdicionado, ou bate na porta, né, do administrado. Então, portanto, são poucas as funções do Estado em que o Estado vai até a casa, né, do administrado. A maioria das funções do Estado são aquelas em que o Estado abre uma repartição pública, coloca um balcão e recebe os administrados lá. Então, essa função é uma função em que o Estado vai, o Estado nunca é bem visto, né, principalmente quando não está respondendo com a sua função. Então, quando nós temos um litígio na sociedade, né, e uma das partes está descontente né, com a própria atuação do Estado, ele tende a descarregar todo o seu descontentamento no agente do Estado, que é o oficial de justiça. Então, portanto, nós, enquanto oficiais de justiça, temos que estar sempre preparados, né, com muita tolerância, com a possibilidade de explicar, muitas vezes de auxiliar as pessoas que estão desorientadas, né? Orientar no sentido de procurar a defensoria pública se não tem condições de pagar, de procurar advogado para fazer a sua defesa, né? Então, portanto, essa atribuição, ela no final do dia, mesmo sendo muito desgastante, mesmo sendo bastante cansativa, ela é prazerosa, né? É uma atividade que no final do dia a gente sempre sente, né? Eu, pelo menos, sinto muito orgulho de ter efetuado trabalhos que podem ter sido difíceis naquele dia, mas eles foram trabalhos que foram úteis, né, para a sociedade como um todo. Professor, gostaria de agradecer profundamente o aceite pelo convite de ter participado aqui do programa, lhe parabenizar por todos esses anos aí de profissão, de oficial de justiça e de professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Estamos na torcida pela aprovação de um projeto, né, professor, de mestrado em Direito aqui. Estamos com um timaço formado com esse propósito e tomara a Deus que consigamos a aprovação tão logo, professor. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Cristiano. Também torcendo pela aprovação do nosso curso e penso que até para os oficiais de justiça ou para aqueles que queiram ser oficiais de justiça, será uma oportunidade de aprofundarmos, né, a prática jurídica e, portanto, é um mestrado que também vai atender, né, este anseio, e tenho certeza, pelas conversas que tenho tido com os meus colegas oficiais de justiça, né, há uma tendência não, a tendência, há uma expectativa de que esse curso seja aprovado para que tenhamos, então, essa possibilidade de qualificar, né, todos os servidores, operadores do direito, inclusive os oficiais de justiça. Muito obrigado, professor Cristiano. Nós que agradecemos. Quem sabe daqui a poucos dias não estejamos aqui falando sobre uma possível aprovação desse projeto, professor. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.